Bom, gente, tudo bem? Boa tarde para vocês, ou boa noite, não sei a hora que vocês vão ver o vídeo, né? Bom, nessa aula nós vamos fazer as questões de juros compostos da apostila 4, que estamos quase acabando, aula 14, ok? Aí eu vou fazer com vocês as atividades propostas, que foram aquelas atividades que vocês fizeram na semana passada, né? Então, vou resolver com vocês cada uma delas, aí se vocês ficarem com alguma dúvida, qualquer coisa vocês me perguntam, tá bom? Então, só recapitulando aqui, juros compostos, nós temos juros sobre juros, não é verdade? E a fórmula é montante, que é igual a capital, que multiplica 1 mais I, que é a taxa, elevado ao tempo. Então, tem que prestar bastante atenção nas informações que foram dadas, né? A taxa e o tempo tem que estar na mesma unidade de tempo, né? De período. Se a taxa estiver em mês, o tempo também tem que estar em mês, né? E outra coisa que tem que observar é a capitalização. Se por acaso a questão falar sobre capitalização, então tem sempre que colocar a taxa e o tempo de acordo com a capitalização. Tá bom? Então, vamos lá. Qualquer dúvida depois vocês podem me perguntar. Questão número 1. No dia 1º de abril, Paulo fez uma aplicação financeira com capitalização mensal. Então, olha só, tem que estar tudo em mês. No valor de R$1.000. No dia 1º de maio, um mês depois, ele depositou outros R$1.000 na mesma aplicação. No dia 1º de junho, ele resgatou toda a aplicação e com mais 690 comprou uma TV que custava R$3.000. Aí a questão quer saber qual que é a taxa mensal de juros. Bom, então capitalização mensal tem que estar tudo em mês. O tempo tem mês, né, gente? Porque tá falando, olha, 1º de maio, 1º de junho, 1º de abril, né? Então tá tudo em mês. E a taxa que tá pedindo, já tá pedindo em mês. Então, pronto, não vamos ter que mexer com nada, né, de unidade de tempo. Bom, essa questão tem duas maneiras de a gente fazer. A gente pode testar as alternativas e ver qual alternativa que vai encaixar com o que aconteceu aqui, porque olha o que está dizendo ali, que é o seguinte, que olha, tem 1.000, aí isso aqui é 1º de abril. Aí passado um mês, isso aqui vai render uma determinada taxa aí, né? Aí chegou em 1º de maio, ele vai ter esse valor, né, que rendeu, aí ele vai depositar mais R$1.000. Vai render mais um mês, numa taxa aí, que a gente não sabe quanto que é. Aí, chegando aqui em 1º de junho, tá dizendo o quê? Que se ele completar mais R$690, ele consegue comprar uma TV de R$3.000. Então, olha, R$3.000 menos 690... dá 2.310, né? Então, quer dizer que depois desses 2 meses, eu vou ter uma quantia total aqui de 2.310. Então, a gente pode testar as alternativas. Então, por exemplo, eu pego aqui 9%, né? Qualquer um, tá, gente? Por exemplo, 9%. Aí, eu vou pegar 1.000, aumentar 9%. Vou achar o novo valor. Soma com 1.000. Aí, o total, aqui em 1º de maio, aumenta 9%. Se der 2.310 é a resposta certa. Se não der, é uma outra alternativa. A gente vai ter que testar, tá? Aí, olha só, você tem que pensar o seguinte. Vamos supor que você testa 9%. Aí o valor aqui em 1º de junho deu um valor maior do que 2.310. Então, vou ter que diminuir a taxa para diminuir o valor. Então, você já sabe que não é o 9, mas vai ser uma taxa menor do que 9. Então, também não seria 10. Ok? Agora, vamos supor que eu testei com 9% e achei um valor menor do que 2.310. Então, quer dizer que para dar 2.310 eu teria que aumentar a taxa. Aí seria 10%, tá bom? Então, esse é um caminho, tá? Você testa as alternativas. Mas eu vou fazer um caminho aqui com vocês a partir de função, de equação, tá? Porque é como se a gente não tivesse as alternativas. E se eu não tivesse as alternativas, como que eu teria que fazer? Certo? Então, vamos lá. Olha só. Raciocina comigo aqui. Gente, esse que eu depositei 1º de abril, esses R$1.000 aqui, ele vai render por 2 meses, não é? Porque vai ser o seguinte, ó. Os primeiros R$1.000 em 1º de abril vai passar um mês
e vai passar mais um mês para chegar aqui em 1º de junho. Então, ele vai render uma taxa I e uma taxa I de novo, durante 2 meses. Agora, os outros R$1.000 que foram depositados em 1º de maio, vai render um mês só. Então, vamos pensar, o que vai ser o meu montante total, que é 2.310? É R$1.000 que multiplica 1 mais a taxa ao quadrado, porque os primeiros R$1.000 vai render 2 períodos, né? Mais os R$1.000 que vai render um período só, que é 1 mais I elevado a 1, certo? Lembrando que isso aqui, gente, é a fórmula de juros compostos, né? Olha, montante é igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a T, ok? Então, olha, montante, o capital é C, né, que aqui no caso é o 1.000, que multiplica 1 mais I elevado a 2, que é o primeiro capital, né, o primeiro capital vai render 2 períodos, e o segundo capital vai render 1 período, tá bom? E o total vai ser 2.310, né, isso aqui vai dar 2.310, certinho? Bom, agora, gente, aqui o que nós temos? Uma equação do segundo grau. Então, para facilitar, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar 1 mais I de x. Deixa eu arrumar isso aqui que tá muito ruim, né? Eu vou chamar 1 mais I de x. Então, vai ficar assim, ó, 1.000x ao quadrado mais 1.000x é igual a 2.310. Posso simplificar por 10 aqui, né, para tirar um zero, para diminuir a equação. E agora eu vou resolver a equação de segundo grau, normal, tá? Delta, tudo certinho. Então, vamos lá. Delta é igual a B ao quadrado, 100 ao quadrado, menos 4, vezes o A, que é 100, vezes o C, que é menos 231. Porque aqui vai passar para o outro lado, né, gente? Esqueci de escrever do outro lado lá primeiro. E vai passar para o outro lado o C, que vai ser o 231, menos 231, né? Então, delta é igual a 100 ao quadrado é 10.000, mais, olha, 231 vezes 4, vamos ver quanto que é. 231 vezes 4. 4, 12, vai 1, 9. 924, com mais 2 zeros. Então, vai ficar 924, com mais 2 zeros. 92.400, somado com 10.000, 102.400, né? Então, x é igual a menos b, menos 100, mais ou menos a raiz de 102.400, olha, a raiz de 1024, gente, 1024 é 2 elevado a 10. Então, a raiz é 2 elevado a 5, é 32. Com mais um zero, 320, né? É mais ou menos 320 sobre 2 vezes 100, que é 200. Então, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ok? Aí, nós vamos achar aqui o x' e o x duas linhas. Menos 100 mais 320, 220. 220 sobre 200. 220 dividido por 2, gente, é 110, né? E 110 dividido por 100, 1,1. Menos 100 menos 320, menos 420, dividido por 200. Menos 420 dividido por 2, menos 210. Menos 210 dividido por 100, menos 2,1. Só que esse aqui não pode, né, gente? Porque o x não é 1 mais i. Então, 1 mais i não vai ser um número negativo, né? Senão eu não ia ter juros. Eu ia decrescer, na verdade, né? Então, esse valor aqui não convém. Então, vai ser 1,1. Então, i é igual a 0,1, que é 10%. E é a nossa resposta. Então, a resposta certa é letra E. Agora, vamos ver a questão 2. Bom, gente, essa questão 2, ela, assim, dificilmente vai cair uma questão desse tipo para vocês, tá? Porque ela envolve binômio de Newton. Então, assim, nós vamos fazer só porque realmente ela já estava na apostila, eu já tinha pedido para vocês fazerem. Mas, assim, não precisa preocupar com essa questão. Sinceramente, não precisa mesmo, tá? Então, vamos lá.
uma aplicação financeira de R$ 100, que é o capital, a taxa mensal de juros compostos de X% é resgatada depois de 8 meses no montante igual a C8 reais, está chamando montante C8. Sendo assim, C8 sobre C é um polinômio de grau 8, cujo coeficiente do termo em x à quinta potência é igual a... Bom, para fazer essa questão, a gente precisa saber um pouco de binômio de Newton. Então, eu vou ter que falar um pouquinho para vocês sobre isso aqui, tá? Então, olha só, primeiro, vamos na parte de juros compostos. Eu tenho um capital C, eu tenho um tempo 8, né? Então, o capital é C mesmo, está chamando de letra C. O tempo é 8. A taxa é X%. E o montante é C8. Então, jogando lá na fórmula de juros compostos, né? Vamos lembrar, a fórmula é montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a T, né? Então, vai ficar C8 é igual a C, que multiplica 1 mais. Esse X aqui, gente, tá vendo que é X%? Então, na verdade, aqui é X sobre 100, né? Porque a gente não sabe o valor do X ali, então é X sobre 100, elevado a 8, ok? Porque o tempo é 8. Aí, olha o que está pedindo, C8 sobre C. Então, esse C aqui, que é o capital, vai passar dividindo, né? Então, vai ficar assim, ó, C8 sobre C é igual a 1 mais X sobre 100 elevado a 8. Ok? Então, tá vendo? Olha, C8 sobre C é um polinômio de grau 8. Realmente, ele é de grau 8, olha, porque ele está elevado a 8. Só que eu quero saber o quê? O coeficiente do termo x elevado a 5. Se a gente for desenvolver isso aqui tudo, gente, fica assim, ó. 1 mais x sobre 100 vezes 1 mais x sobre 100 vezes 1 mais x sobre 100. 8 vezes. Posso fazer isso? Pode. Você pode fazer isso, tá? Você vai desenvolvendo isso aqui. E aí, você vai chegar num termo que vai ter x elevado a 5. Tá pedindo é esse x elevado a 5. É um caminho, tá? Mas aí tem um outro caminho que é através do binômio de Newton, que a gente acha direto o coeficiente do x elevado a 5, tá? Então, aqui, olha, nós temos um binômio de Newton. Aí tem uma formulazinha mesmo, que usa até combinação, tá, gente? Combinação. Para você determinar um termo específico, que é o seguinte: combinação de 8, aqui é sempre o total, aí o valor do P vai ser N menos 5. O total é 8. 8 menos 5, 3. Menos 5 não, né? Menos, na verdade, o coeficiente que a gente está querendo. Então, 8 menos 5, 3. Então, vai ficar a combinação de 8, 3 a 3. Vezes. O primeiro termo aqui, olha, que é 1 elevado a 8, vezes o segundo... Opa, peraí, gente, deixa eu arrumar isso aqui. Vezes o segundo termo elevado a 8 menos 3, que no caso é o 5 que está pedindo. Então, se eu estivesse pedindo 6, x elevado a 6, aí aqui seria 8 menos 2, ok? Se estivesse pedindo 4, seria 8 menos 4, certo? Então, aí, agora, é a aplicação de fórmula mesmo, tá? Então, combinação de 8, 3 a 3, você vai fazer a fórmula da combinação. Fórmula da combinação. 8, 3 a 3, gente, dá 56. É aquela formulazinha mesmo, tá? Que vocês já sabem. Deixa eu anotar aqui para vocês, ó. Combinação de N termo selecionado PAP, N fatorial, sobre N menos P fatorial, P fatorial. Tá bom? Então, vai ficar 56 vezes 1 elevado a 8 é 1, vezes x elevado a 5, certo? Sobre o 100 elevado a 5. Então, vamos só dar uma organizada aqui, porque as alternativas não tem alternativa desse jeito, né?
Então, vai ficar 56 vezes 1 elevado a 8, é 1, não precisa nem a gente escrever mais, né? X elevado a 5 sobre. O 100, gente, é 10 ao quadrado, não é verdade? Então, vai ficar o 10 ao quadrado elevado a 5, ok? Então, vai ficar 56 vezes. O 10 ao quadrado elevado a 5 é 10 elevado a 10, né? Porque potência de potência, a gente multiplica os expoentes. Então, vai ser 56 vezes 10 elevado a menos 10 vezes x elevado a 5. Então, essa é a nossa resposta. Então, a resposta certa vai ser letra C. Agora, gente, não preocupa com essa questão, tá? Não precisa preocupar. Se você já sabe o nome de Newton, faz. Precisa fazer desenvolvendo? Acho desnecessário você ficar perdendo tempo de estudo fazendo isso, tá? Então, só se você souber mesmo o nome de Newton. Se não souber, não precisa preocupar com essa questão. Dificilmente vai cair uma questão desse tipo. Claro, você está com tempo para estudar? Aprenda. Mas se não tiver, não precisa preocupar, tá bom? Vamos para a próxima. Questão número 3. Um capital de 250 mil reais foi aplicado em um regime de capitalização composta. Capitalização composta, gente, é a mesma coisa de falar que é juros compostos, tá? E ao final de 2 anos, foi retirado o montante de R$ 518.400 reais. A taxa anual dessa aplicação foi de quanto que foi a taxa? O tempo já está em ano, a taxa está pedindo em ano, não falou nada da capitalização, então considera-se a capitalização em ano também, tá? Então, vamos lá. Olha só, vamos anotar as informações que a gente tem aqui primeiro. Capital, 250. Que mais? Tempo, 2 anos. Montante, 518.400, aqui é 250 mil, né, gente? É 518.400 e a taxa é o que a gente está querendo achar, que a gente não sabe quanto que é, né? Então, vamos lá. Para decorar a fórmula, o que você vai fazer? Toda hora que você for aplicar a fórmula, você vai escrevê-la primeiro, tá? Então, 518.400, que multiplica o capital de 250 mil, vezes 1 mais a taxa, que é o que a gente não sabe, elevado ao tempo, que é 2. Então, já está em ano, a gente já vai encontrar a taxa em ano, certinho, tá? Então, primeiro, vou passar o 250 mil dividindo. Então, hoje eu vou cortar os zeros aqui, olha, para simplificar, tá bom? Então, vai ficar 5.184 sobre 2.500 é igual a 1 mais i elevado ao quadrado. Agora, presta atenção. Se você resolver esse 1 mais i elevado ao quadrado aqui, você vai cair numa equação de segundo grau, né? Porque vai ficar quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai dar uma equação de segundo grau. Sem problemas, tá, gente? Pode fazer por esse caminho que você vai encontrar. Agora, tem um outro caminho que a gente pode fazer sem ter que ficar resolvendo, sem cair na equação de segundo grau, que é extraindo a raiz, né? Porque olha só, se 1 mais i está ao quadrado, ele passa para o outro lado na forma de raiz. Então, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 5.184 sobre 2.500 é igual a 1 mais i. Aí aqui, por que eu não dividi o 5.184 por 2.500? Porque eles são raízes exatas. Então, vamos tirar as raízes, tá? E como é que a gente vai saber as raízes desses números? Pelas raízes aproximadas. Lembra? Eu já ensinei isso pra vocês, mas vamos lá, vamos de novo. Ó, vamos pegar, por exemplo, aqui, ó. 30 ao quadrado é 3.600. 40 ao quadrado. Nossa, gente, 30 ao quadrado, 3.600. Onde é que eu tô falando bobagem? Não é 30 que eu quero falar. É, na verdade... Deixa eu escrever tudo de novo. É 60, né? Que é 3.600, né? 60 ao quadrado, 3.600. 70 ao quadrado,
4.900. 80 ao quadrado, 6.400. Então, olha só. O 5.184 está entre 4.900 e 6.400, não é? Então, a raiz dele é entre 70 e 80. Como ele termina em 2, gente, no final, termina em 4 no final, então, ou vai ser 72, vamos ver 72 vezes 72, ou vai ser 78. Porque 78, gente, 8 vezes 8, 64, termina em 4. E o 72, 2 vezes 2, 4, também termina em 4, tá bom? Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 7, 14. 7 vezes 2, 14. Vai 1, 49 com 1, 50. Pronto, já encontramos aqui, ó. É 5.184, 72 ao quadrado, né? Então, a raiz é 72. Então, a raiz de 5.184 é 72. E a raiz de 2.500 é 50. Então, 1 mais i é 72 sobre 50. 72 dividido por 100, gente, é 0,72. Multiplica por 2, 1,44. 1,44 é 1 mais i. Então, quanto que é o i? 0,44, que é 44%, certo? Nós formando em porcentagem, né? Que as alternativas estão em porcentagem. Então, a nossa resposta é letra A. Vamos para a questão 4. Uma pessoa aplicou um capital de R$ 2.400 por 2 meses à taxa mensal de 3%. Se 2/3 do total foi aplicado a juros compostos e o restante a juros simples, o valor total dos juros arrecadado ao final do prazo foi de... então, nós temos 2 capitais separados, não é isso? Um que vai ser aplicado a juros simples e o outro vai ser aplicado a juros compostos. Então, vou chamar aqui de capital 1. O capital 1, 2/3 vai ser aplicado a juros compostos. Então, vamos ver quanto que é. 2/3 de 2.400. 2.400 dividido por 3, 800 vezes 2.600. Então, esse aqui vai ser juros compostos. E o capital 2 é 1/3, né? Que sobrou, que vai ser 800, né? A taxa é 3% ao mês. E o tempo também já está em mês. Então, a gente não vai ter que alterar nada, certo? Eu quero saber o juro total. Então, vamos lá. Juro simples primeiro. Juro é CIT sobre 100. O juro simples vai ser o capital de 800, né? Então, vai ficar 800 vezes 3 vezes 2 sobre 100. Aí, simplifica 2 zeros. Juro é igual a 48. Aqui a gente acha direto o juro. Agora, vamos fazer de juros compostos. Só que juros compostos tem que lembrar que a gente acha o montante, né? Aí tem que subtrair, tá bom? Então, montante é igual capital, que multiplica 1 mais i elevado a t. Então, montante o capital é de 1.600 vezes 1,03, né? Que a taxa é 3%, elevado a 2. Então, montante é igual a 1.600 vezes 1,03 elevado a 2, gente, dá 1,0609. Então, montante é igual a 1,0609 vezes 16. Vamos ver quanto que dá. 6 vezes 9, 54, vão 5. 36 dá 3, 6. 9, 0, 6, 0 e 1. 14 vai 1, 7, 9, 6 e 1. 4 casas, 4 casas. Só que aqui é 1.600, então anda 2 para cá, né? Então, vai ser 1.697,44. Só que o valor aplicado foi de 1.600. Então, quanto que foi o juro aqui? O que sobrou, né, dos 1.600, que é 97,94. Então, qual vai ser o juro total? O juro total vai ser 48 somado com 97
e 44, né? Então, vai dar 15, vai 1, 145 e 44. Então, a nossa resposta é letra E. Vamos ver a próxima questão. Questão 5, gente. Uma mercadoria é vendida com entrada de R$500 mais 2 parcelas fixas mensais de R$576. Sabendo-se que as parcelas embutem uma taxa de juros compostos de 20% ao mês, o preço à vista dessa mercadoria em reais é igual a... Olha que interessante. Então, vamos lá. Eu tenho a entrada, vamos pensar assim, gente, ó. Quando você faz a compra, né? Então, a gente tem aqui o valor da entrada. Eu tenho a primeira parcela. E um mês depois, eu vou ter... Um mês depois da primeira, né? Eu vou ter a segunda parcela. Então, olha, a mercadoria é vendida com a entrada de 500. E 2 parcelas de 576. Então, tem 576 aqui. 576 aqui. Sabendo-se que as parcelas embutem uma taxa de juros compostos de 20% ao mês. Então, esse 576 aqui, gente, o que acontece? Daqui para cá, teve um aumento, não dos R$500, de um determinado valor, que se eu aumentar 20%, né, que é a taxa de juros, vai chegar em 576. E esse 576 aqui, teve um outro valor aqui, que durante 2 períodos aumentou 20%. Aqui aumentou 20% só uma vez, né? Aqui aumentou 20% e 20% de novo. Para chegar no 576. Aí a gente vai achar qual que é esse valor, que seria o valor sem os juros. Entenderam? Então, o que a gente tem que pensar? Essa primeira parcela aqui, 576, pensa bem, o valor dela à vista, eu tinha um determinado valor X, que seria o preço aqui. Aí passou um mês, aumentou 20%, na primeira parcela, tá? E foi para 576. Então, para eu saber esse valor de X, o que nós vamos fazer? Uma regra de 3, não é verdade? Então, esse 576 é 120%, né? Então, fica 576 é 120%. E 100%, quanto que é? 100% é X, certo? Então, a continha que a gente tem que fazer é essa daqui. Aí, a gente vai achar qual que é o valor à vista da primeira parcela, tá? Eu tô na primeira parcela ainda. Então, nós vamos pegar 576, multiplicar por 100 e dividir por 120. Aqui, gente, é uma regra de 3 normal, tá? Que vocês sabem fazer. Então, isso aqui vai dar 480. Então, a primeira parcela, o valor dela à vista é 480, tá? Agora, vamos pensar na segunda parcela, a segunda de 576. Ela teve juros, aí vamos chamar de Y, o valor à vista dela. Então, vai ser o seguinte, vai aumentar 20%, e depois vai aumentar 20% de novo. Juros sobre juros, né? Aí vai chegar em 576. Certo? Esse valor aqui, gente, a gente já sabe que é 480, olha aqui. Não é? Porque o valor que eu aumento 20% e chega em 576 é 480. Então, agora eu vou fazer uma outra regra de 3. Só que agora, o 120 vai ser o 480. Que não é aquele... A gente tá pegando só como referência, tá, gente? Não é aquele 480 que a gente achou antes. Então, aqui é 120%. E 100% é X. Aqui não precisa nem de multiplicar... X não. Mentira. É Y. Chamei de Y, né? Aqui, gente, não precisa nem de multiplicar cruzado, tá? Por quê? O 480 é o 120 4 vezes. Então, o Y vai ser o X 4 vezes. O X não, o 100 4 vezes. Então, o Y é 400. Então, qual que é o valor à vista dessa mercadoria? É 500, que eu paguei já à vista, mais 480, que seria a segunda parcela à vista, porque é o valor que, se eu somar 20%, vai chegar em 576, certo? Mais R$400. O que é esse R$400? É o valor que, se aumentar 20%, depois aumentar 20% de novo, dá 576. Então, esse aqui seria o valor
do produto à vista. Então, o valor é de 1.380. Interessantíssima essa questão, tá, gente? Muito boa mesmo. Então, a resposta certa é letra A. Questão 6. Uma loja, essa é do Enem, gente. Questão do Enem. Uma loja vende automóveis em N parcelas iguais sem juros. No momento de contratar o financiamento, caso o cliente queira aumentar o prazo, acrescentando mais 5 parcelas, então, olha, são N parcelas, se ele quiser acrescentar mais 5 parcelas, o valor de cada uma das parcelas diminui R$200. Ou se ele quiser diminuir o prazo com 4 parcelas, então, ao invés de pagar N, ele vai pagar N menos 4, o valor de cada uma das parcelas sobe R$232. Considere ainda que nas 3 possibilidades de pagamento, o valor do automóvel é o mesmo, todas sem juros, e não é dado desconto em nenhuma das situações. Nessas condições, qual é a quantidade N de parcelas a serem pagas de acordo com a proposta inicial da loja? Então, quantas parcelas que são, né? Então, são N parcelas. Então, vamos raciocinar da seguinte maneira, gente. Vamos supor que o valor de cada parcela seja X. Só para a gente montar os esquemas aqui, as informações, tá? Então, olha, N são as parcelas, quantidade de parcelas. E X, o valor da parcela, tá bom? O valor de cada uma das parcelas. Então, olha só, se ele aumentar 5 parcelas, cada uma vai ser de R$200, a mais do que ela era. Então, olha, se aumentar 5 parcelas, diminuir R$200, né? Porque é claro que vai diminuir, né, gente? Porque tem mais parcelas, cada uma vai valer menos, né? Então, vai diminuir R$200 em cada uma. Então, olha só, se o número de parcelas for N mais 5... o valor de cada parcela vai diminuir R$200. Então, o valor que era X vai passar a ser X menos 200. Isso aqui, gente, é o valor total, não é verdade? É o valor total do produto. Porque pensa comigo, olha, o número de parcelas vezes o valor de cada parcela é o valor total. Então, se aumentar 5 parcelas, o número de parcelas deixar de ser N e passar a ser N mais 5, o valor de cada parcela vai diminuir 200. Então, vai passar a ser X menos 200. Ok? E o valor de cada uma das parcelas, se você diminuir 4 parcelas, o valor de cada uma das parcelas sobe 232. Então, se eu diminuir 4 parcelas, o número de parcelas vai passar a ser N menos 4. E o valor de cada parcela vai aumentar 232. Então, o valor de cada parcela vai ser X mais 232. Então, esse aqui é o total. Ok? E a gente sabe também que N vezes X é o total também, né? Não é verdade? Aqui também vai ser o total. Ok? Aí, tá falando o quê? Que não vai ter juros, não vai ter nada. Os valores são todos iguais. Quanto que vale o N? Qual que é o valor de N? Bom, e aí? O que nós vamos fazer? Então, gente, nós temos que, olha só, vou fazer distributiva ali, olha. N vezes X, que é o total. Aí, nessa primeira aqui, olha, eu vou fazer distributiva, tá bom? Então, vai ficar N vezes X. Depois, N vezes menos 200, menos 200N. 5 vezes X, mais 5X. E 5 vezes menos 200, menos 1.000. Aí, NX cancela com NX, tá bom? Aí, como a gente tá querendo o valor de N, eu vou isolar o X para achar o valor de X pra gente já substituir na outra. Então, vai ficar o seguinte, olha, 5X é igual a 200N mais 1.000. Certo? Só passei para o outro lado, né? Aqui ficou positivo, do outro lado ali também. Aí, eu vou dividir tudo por 5. Então, X é igual a 40N
mais 200. Beleza, então x é isso. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a outra equação, tá bom? Então, olha só, nx, então deixa aqui por enquanto, olha, eu vou marcar aqui pra gente não esquecer. Então, nx é igual, vou fazer distributiva na segunda, olha, n vezes x, nx, n vezes 232, mais 232n. Menos 4 vezes x, menos 4x. E menos 4 vezes 232 vai dar menos 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12, vai 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. 928. Então, nx cancela com nx. Então, 4x é igual a 232n menos 928. Vou dividir tudo por 4, então x é igual a 232 dividido por 4, vai dar 58n, menos o 928, eu já multiplicou agora, gente. Olha, eu fiz 232 vezes 4, deu 928. Então, 928 dividido por 4, 232, né? Então, esse aqui é o x, olha. Então, como os dois são x, eu posso igualar, né? Então, vai ficar, por comparação, isso aqui é resolução do sistema por comparação. 58n menos 232 é igual a 40n mais 200. Então, 18n, né? 58 menos 40, 18n é igual a 432. Então, n é igual a 432 dividido por 18, que dá 24. A questão está pedindo n, então a nossa resposta é 24, letra B. Vamos ver a próxima. Questão número 7, gente. Analisa as afirmativas a seguir. No regime de juros compostos, uma taxa de 1% ao mês é equivalente a uma taxa de 12% ao ano? Olha só. Eu já vou analisando, porque aqui está pedindo para falar se é verdadeiro ou falso, né? Então, olha só. Se aqui é juros compostos, gente, já vamos analisando uma por uma. 1% ao mês não é a mesma coisa que 12% ao ano, né? Isso se fosse juros simples. Então, em juros compostos, a gente não pode falar isso. Porque, olha só, é juros sobre juros. Então, se aumentar 1%, depois aumentar 1% de novo em juros sobre juros, não vai dar 12%. Né? Como se a gente tivesse porcentagem sobre porcentagem. Então, essa aqui é falsa. Para ela ser verdadeira, aqui tinha que estar escrito juros simples. Aí sim, tá? Essa afirmativa seria verdadeira. Número 2. Se montante é igual a capital mais juros, no regime de juros compostos, capital é igual a montante dividido por 1 mais a taxa de juros elevada ao período. Não é, tá certo, né, gente? Porque olha só, em juros compostos a gente tem que montante é igual a capital, que multiplica 1 mais i elevado ao período. Então, o que é o capital? O capital é o montante dividido por 1 mais i elevado ao tempo. Tá certo, né? Que é a taxa de juros, que é o i, período, que é o tempo. Então, essa aqui é verdadeira. Próximo. Se considerados os mesmos capital inicial, período e taxa, o montante em juros simples nunca será igual ao montante em juros compostos? Nunca é muito tempo, né, gente? Difícil falar, né, que isso aqui é verdade. Sempre que tem a palavra nunca, a gente já começa a duvidar um pouquinho, né? Porque não quer dizer que nunca, nunca, nunca. Tá errado. Por que tá errado? Porque se o período for 1, se o tempo for igual a 1, juros simples vai render a mesma coisa que juros compostos. Porque, gente, se o período é 1, não vai ter juros sobre juros, né? É uma vez só que vai ter capitalização. Então, nem vai chegar a ter juros sobre juros para ser juros compostos. Então, essa daqui é falsa. Porque quando o tempo é 1, os juros simples e os compostos são iguais, tá bom? E número 4. Em juros compostos, o valor
das N prestações iguais de um financiamento é determinado pela razão entre o total financiado, C, e o N, multiplicando-se esse resultado pela taxa de juros. Então, olha só o que está dizendo aqui. Em juros compostos, o valor das N prestações, N é o total de prestações, então é como se fosse o tempo, né? Porque se fosse, por exemplo, um tempo 10, seria em 10 prestações, né? De um financiamento é determinado pela razão. Razão é o quê? Divisão do total financiado e o número de prestações, multiplicando-se esse resultado pela taxa de juros. Isso aqui é falso. Por que é falso, gente? Porque as prestações, o que vai acontecer? Se você pegar o capital, olha só, o capital, e dividir pelo número de prestações, eu vou achar o valor de cada prestação. Se você multiplicar por I, você está multiplicando pela taxa uma única vez, não é? E a prestação, o que vai acontecer? As taxas serão diferentes, né? Porque na primeira prestação, você vai ter juro de um mês. Na última prestação, você vai ter juros de todos os meses anteriores, porque aqui está falando que é juros compostos. Então, é juros sobre juros. Então, essa daqui, ela é falsa. Então, a nossa resposta é correto afirmar somente a 2. Resposta certa, letra B. Vamos ver a próxima. Questão 8. Maria quer comprar uma TV que está sendo vendida por R$ 1.500 à vista ou em 3 parcelas mensais sem juros de R$ 500. O dinheiro que Maria reservou para essa compra não é suficiente para pagar à vista, mas descobriu que o banco oferece uma aplicação financeira que rende 1% ao mês. Após fazer os cálculos, Maria concluiu que, se pagar a primeira parcela e no mesmo dia aplicar a quantia restante, conseguirá pagar as 2 parcelas que faltam, sem ter que colocar nem tirar 1 centavo sequer. Quanto Maria reservou para essa compra? Olha que interessante. Então, vamos lá, vamos entender aqui. Maria quer comprar uma TV que está sendo vendida por R$ 1.500 à vista. Então, a quantia que ela precisaria para comprar à vista é de R$ 1.500. Ou ela pode comprar em 3 parcelas mensais sem juros de R$ 500. O dinheiro que Maria reservou para essa compra não é suficiente para pagar à vista. Mas ela descobriu o que ela pode fazer. Ela pode pegar esse dinheiro e aplicar no banco a uma taxa de 1% ao mês. Então, ela vai aplicar, no mês seguinte, ela vai tirar o valor da parcela, no outro mês, ela vai tirar o valor da parcela e assim vai, tá? Após fazer os cálculos, Maria concluiu que, se pagar a primeira parcela e no mesmo dia, a primeira parcela aqui, no caso, gente, seria a entrada, né? Uma entrada de R$ 500. Aí, no mesmo dia, ela vai aplicar o dinheiro dela. A quantia restante conseguirá pagar as 2 parcelas que faltam sem ter que colocar nem tirar 1 centavo sequer. Então, quanto que ela tinha? Então, ela tinha um valor, a gente tem que pensar o seguinte, aqui, ó. Ela tinha um valor, raciocínio esse aqui, ó. Ela tinha um determinado valor. Aí, desse valor, ela tirou R$ 500 para pagar a entrada, certo? Sobrou um outro valor aqui. Esse valor, ela aplicou por um mês a uma taxa de 1% ao mês. Aí, depois de um mês, ela vai ter um outro valor aqui, certo? Aí, ela vai tirar R$ 500 para pagar essa parcela. Vai sobrar um outro valor aqui, ok? Esse valor, ela vai deixar lá no banco. Vai render por um mês novamente a uma taxa de 1%, né? Aí, depois ela vai ter quanto? Olha, ela vai conseguir pagar as parcelas e não vai ficar devendo mais nada, né? Então, aqui ela vai ter quanto? R$ 500. Certo? Então, olha, ela tinha uma quantidade aqui no início, que a gente não sabe quanto que é. Ela tirou R$ 500, sobrou um tanto. O que sobrou, ela depositou no banco tudo, deixou rendendo 1% ao mês, retirou, pagou... Aí ela tinha uma nova quantia aqui. Ela tirou R$ 500, ainda sobrou um tanto, certo? Ela deixou rendendo de novo, aí depois ela vai ter R$ 500. Então, eu quero saber quanto que ela tinha aqui, lá no início. Ficou claro? Então, aqui, olha, o que a gente vai pensar é o seguinte.
olha só, eu poderia chamar o início lá de x, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar aqui de x, olha, e a gente vai voltando, tá bom? Eu acho que vai ficar mais fácil. Então, olha só, 500 vai ser 101%, não é verdade? Porque eu tenho um x aqui que vai aumentar 1%, então isso aqui vai ser 101%. E 100% é x. Então, vai ficar 500 vezes 100 dividido por 101, né? Que dá 400... Isso aqui, gente, é só continha mesmo, tá? Que tem que fazer. 495,05. Beleza. Então, agora, aqui no X é 495,05. Então, quer dizer que aqui em cima, antes dela pagar a parcela, ela tinha quanto? 995,05. Não é? Porque é o valor que, se eu subtrair 500, dá 495,05. Aí, esse valor aqui, então, é o que ela tinha aqui. Nossa, gente, aqui tá muito ruim, né? Deixa eu escrever maior. Vou escrever aquilo ali tudo maior. Menos 500. Tá muito ruim aqui pra escrever. É isso aqui de novo, tá? Vou só escrever novamente aqui, um pouco maior pra ficar mais organizado. Menos 500. E depois eu tenho 500 aqui. Então, daqui para cá aumentou 1%, daqui para cá aumentou 1%. Então, aqui nós achamos que é 495,05 e aqui é 995,05. Então, aqui, olha, é um valor, olha só, aqui é um determinado valor que, se eu aumentar 1%, sempre 1%, né? Vai para 995,05. Então, quer dizer que o 995,05 é 101%. E 100%, vou chamar de Y aqui, só para ficar uma outra letra, tá? Então, vai ficar 995,05 vezes 100, né? Dividido por 101%. 101%. Aí vai dar, esse Y aqui, é continha aqui também, tá, gente? Vai dar 985, só fazer a operação. 985, quase 20, 19. Então, esse aqui é aqui, ó, 985,20. Então, quanto que ela tinha? Ela tinha 985,20 mais 500. Então, é só a gente pegar esse valor aqui e somar com 500, né? Então, vai dar 5, 8, 14. Então, ela tinha 1.485 e 20. Então, a nossa resposta é letra C. Antônio foi ao banco conversar com seu gerente sobre investimentos. Ele tem um capital inicial de R$ 2.500 e deseja saber, depois de quanto tempo de investimento, esse capital, aplicado a juros compostos, dobrando todo ano, passa a ser maior que 40 mil. Qual a resposta dada por seu gerente? Durante quanto tempo que ele tem que deixar esse dinheiro aplicado, gente? De forma que o dinheiro vai dobrar a cada ano. Esse aqui é muito simples, olha. Você tem aqui 2.500. Deixou um ano. O dinheiro vai dobrar. Vai para 5.000. Deixou mais um ano. Vai dobrar de novo. Vai para 10.000. Dobrou de novo. 20.000. Dobrou de novo. 40.000. Dobrou de novo. 80.000. Aí, olha só, eu quero saber quanto tempo que ele tem que deixar o dinheiro aplicado para que o valor que ele tenha seja maior que 40 mil. Então, vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. Com 4 anos, ele vai ter 40 mil, só que eu quero maior. Então, ele tem que deixar por mais de 40 do que 4 anos, não é? Então, ele tem que deixar, olha só, qual a resposta dada pelo gerente? Dobrando todo ano, passa a ser maior que 40 mil. Por quanto tempo? Qual a resposta do gerente? Ele quer saber durante quanto tempo. Ele tem que deixar pelo menos por
4 anos, não é isso? Se ele deixar 4 anos, ele vai ter 40 mil. Ele vai ter que deixar por pelo menos 4 anos, tá bom? Então, a resposta certa é letra A. Última questão, gente. Uma compra no valor de R$1.000 será paga com uma entrada de 600 e uma mensalidade de 420. A taxa de juros aplicada na mensalidade é de... Bom, então o valor é 1.000, né? O valor é 1.000. Aí você já vai dar uma entrada de 600. Então, vamos tirar 600. Então, vai sobrar 400. Então, esse 400 corresponde ao saldo devedor, né? Foi o que eu fiquei devendo 400. E depois de um mês eu vou pagar 420. Então, eu quero saber de quanto que é o juro. O juro é de R$20, não é verdade? Então, o juro é sempre calculado sobre o saldo devedor. Então, 400 é 100% e R$20, que vai ser o juro, que eu vou pagar 420. R$20 vai ser X, né? Então, 400x é igual a 2.000. Então, o x é igual a 5%, né? Porque o 100 tá por cento, então o x também vai estar em porcentagem. Então, a resposta certa é letra B. Essas últimas estavam mais fáceis, né, gente, do que as primeiras. Bom, qualquer dúvida, vocês me perguntam, tá bom? Um beijo pra vocês.